Olá, os senhores. Aliados do presidente Lula avaliam que ele foi bem-sucedido em dar protagonismo ao governo federal na resposta à tragédia no Rio Grande do Sul. Nas palavras de uma fonte próxima ao presidente, ouvida pela analista Clarissa Oliveira, Lula teria dado uma espécie de cheque-mate ao anunciar a criação de um ministério extraordinário, combinado à ajuda financeira voltada às famílias atingidas pela chuva. Com o novo ministério comandado por Paulo Pimenta, Lula garante que todas as medidas federais em apoio às vítimas sejam reconhecidas pela população como sendo de autoria do governo dele. Também, segundo essas fontes, essa é uma forma de evitar que o dinheiro saia dos cofres federais e renda frutos financeiros apenas para o governo e prefeituras gaúchas. Vamos ao debate. Bom, agora é a vez do governador Eduardo Leite propor medidas, né? Também o governo local virá com medidas de reconstrução nesse jogo, de disputa pelo protagonismo, pelos holofotes, né? E as atenções da população, é claro. Lula ou Leite? Quem tem protagonismo nas ações no Rio Grande do Sul? Vou começar hoje pelo José Eduardo Cardoso. Olá, Basília. Olá, Caio. Eu acho muito ruim esse tipo de colocação, que inclusive, pelo que a matéria da CNN diz, vem de aliados do presidente da República. Não se trata aqui de estabelecer uma campanha eleitoral para ver quem faz mais pelo Rio Grande. Acho isso muito ruim. Esse tipo de colocação vindo de aliados de Eduardo Leite, vindo de aliados de Lula, ou vindo de setores políticos, como se nós estivéssemos fazendo uma disputa política eleitoral antecipada, é péssima. Ou seja, o presidente da República está cumprindo o seu papel. Se ele não cumprir, não vamos criticar. Se estiver cumprindo, vamos elogiar. Não se trata de busca de protagonismo para um resultado eleitoral. Acho péssima essa colocação. Horrível. Ou seja, nós temos que estar preocupados com o entendimento dos governantes e não ficar jogando querosene para incendiar um debate político antecipado numa hora que não deve ser feita. Então, acho ruim esta análise, ela está registrada como aliados ao presidente. Eu quero manifestar aqui o meu inconformismo com esse tipo de análise. Nós temos que pedir que o governo federal faça o que está fazendo, cumpra o seu papel, claro, e ao mesmo tempo pedir que o senhor Eduardo Leite cumpra o seu papel. A questão de quem tem mais protagonismo, quem vai estar na frente, quem não vai estar, francamente, eu acho que não é hora para se colocar esse tipo de coisa. Isso só acirra, só desgasta, só faz com que os atores políticos se sintam estimulados a disputar o que não deve ter disputa. Será que dá para a gente pensar um pouco no interesse público nessa hora? Será que ao invés de nós ficarmos politizando situações, nomeou fulano, nomeou ciclano, nós estamos fazendo mais, nós estamos fazendo menos, nós não teríamos que efetivamente buscar esse entendimento na defesa do Rio Grande do Sul? Repito, se nós tivéssemos tido um presidente da República que andava de jet ski na época, aí teria que fazer a crítica agora. Aí não, peraí, presidente, o senhor está errado, o senhor tinha que ter ido lá, comandar a sua tropa, fazer a sua presença como líder maior tem que ser colocado, o senhor não pode ficar de férias passeando e rindo da desgraça alheia. Claro, mas o Lula não fez isso. Isso foi, graças a Deus, já coisa do passado de gente que fazia isso. Lula não fez isso. Então, nessa perspectiva, Lula não está agindo para ter protagonismo. Quem faz essa leitura faz um desserviço ao papel que o próprio governo federal, com estatura, está fazendo no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que aqueles que vão falar, não, agora Eduardo Leite vai dar contra-resposta, vai fazer mais. Por favor, será que tudo nós temos que transformar numa campanha eleitoral quando pessoas estão passando fome, quando pessoas estão doentes, quando pessoas... Por favor, nós não podemos fazer isso. Diante da inação, sim. Então, se eu tenho lá um presidente que não age como deve agir, se eu tenho lá um presidente que não compra vacinas na hora que deve comprar, se eu tenho lá uma situação de pregação de uma situação que atinge a saúde pública em decorrência de uma postura negacionista extrema em face da ciência, aí eu tenho que criticar na hora. Isso não é politização, é crítica objetiva. Agora, no momento em que as pessoas estão empenhadas, eu vou fazer ataques desse tipo. Eu outro dia vi uma declaração infeliz do governador e que eu vou desculpá-la pelo cansaço. Pelo cansaço. Ele está há não sei quantas horas sem dormir e pegou e falou lá, olha, essas doações que estão sendo feitas ao Rio Grande do Sul vão atrapalhar o comércio local. Uma
uma declaração infeliz. Mas vamos ser sinceros, nós vamos atacá-lo politicamente nesse contexto? Não vou utilizar isso como um mote político. Eu não posso fazer isso, não é correto com o povo do Rio Grande do Sul que eu transforme tudo numa disputa eleitoral. Repito, nós temos que ser maiores do que as nossas disputas políticas e ideológicas no momento em que vidas humanas estão em jogo. Paula, olha só, apesar das muitas críticas sobre as estratégias de comunicação do governo, né? É uma pauta aqui, a gente falar que o governo erra muito, falha na sua comunicação. Neste momento mais caótico, né, do Rio Grande do Sul, o governo federal saiu na frente e veio com a pauta da reconstrução, com o Ministério Extraordinário, com ações, todo dia tem medida sendo anunciada. Então, em meio à crítica generalizada de vai mal na comunicação, ele conseguiu lançar a pauta reconstrução antes mesmo do governo local, o governo de Eduardo Leite. Por isso, fica aí esse jogo de provocações, né? Quem vai fazer mais, quem tem mais protagonismo. Também Eduardo Leite virá com essa pauta da reconstrução, mostrando a governança, como tem dito, do Estado, qual a estrutura do governo local para ajudar a reerguer o Rio Grande do Sul. Então, a pergunta para você é a mesma. Lula ou Leite, quem tem mais protagonismo nessas ações no Rio Grande do Sul? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu endosso toda a crítica feita à politização, né, dessa tragédia pelo meu estimado debatedor, né, com a ressalva de que ela existe. Né? Ela existe, está sendo amplamente apurada pela imprensa, inclusive com notícias que dão conta de informações de bastidores, como as que a gente acabou de ouvir. Então, lógico, no mundo ideal, você teria aí adversários políticos coexistindo de maneira serena e em prol do bem comum, atuando na mais perfeita harmonia, mas não é isso que se verifica. E vamos lembrar que a politização essencialmente partiu do governo federal, Zé. Poxa, aquele ofício no qual o então ministro, né, de Comunicação Social classifica críticas ao governo e ao Estado como notícias fraudulentas que deveriam ser perseguidas penalmente pela Justiça, quando ele oficia Polícia Federal, quando ele oficia Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, quando o Ministério da Justiça abraça essa peça que é absolutamente inconstitucional, e isso se reverte inclusive num inquérito, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, aí você já tem a politização dada, né, iniciada inclusive pelo governo federal. A postura, vamos dizer assim, a postura do governador Eduardo Leite, eu acho que tem sido elogiável nesse sentido, né, de não se mover dessa mesma forma eleitoreira. A escolha, tivemos a oportunidade de debater isso outro dia, a escolha do presidente Lula para o seu ministro extraordinário, ela resvala em uma série de questões. Você tem uma figura política aguerrida, militante, divisiva, sectária, que se refere a críticos do governo como quinta coluna, como traidores da pátria, como criminosos. Então, esse é o responsável por fazer, vamos dizer assim, a conexão entre as questões estaduais e as questões federais. Isso por si só já é uma politização, né? Então, eu acho que, lógico, a gente está longe da situação ideal, mas a gente tem que atribuir responsabilidade. Né, são, como você bem colocou, são aliados do governo que falam aí num cheque-mate político, mas também, né, considerando o mau desempenho, o desempenho sofrível do então ministro da Comunicação, pode ser feita uma outra leitura política. De repente, Lula da Silva se livrou de um problema, né? Vamos lembrar, né, que em edições anteriores aqui do debate nós estávamos discutindo justamente, né, o ônus de comunicação, o ônus político das declarações e das políticas de comunicação, né, do senhor Pimenta. Inclusive, falando aí na hipervalorização das fake news, né, que o entorno do presidente Lula estava muito insatisfeito, né, com esse dispêndio aí de tempo, de energia, de verba pública com uma questão menor.
né? E agora, endereçando supostas realizações do governo, nesse sentido eu também concordo com o Zé Eduardo, é o que se espera que o governo federal fizesse. Pô, é uma obviedade, ainda mais um país que já teve a experiência aí da pandemia do coronavírus, que de certa forma é um benchmark para essa situação. Então, o que você faz? Você rola dívidas, né? Você suspende pagamento de juros e você entra com medidas de assistência social. Isso vai ser feito no âmbito federal e vai ser feito no âmbito estadual e não fazem mais do que obrigação deles, não é nenhum mérito político ou eleitoral. Onde que eu vejo realmente mérito, aí são nas iniciativas, nas iniciativas do setor privado, dos indivíduos, né, todo o altruísmo, né, o serviço voluntário, isso sim está extraordinário nessa pandemia. Sendo bem direta, o quanto isso faz diferença para a população? Que a medida do governo estadual, que a medida do governo federal, tem gente passando fome, gente desabrigada, gente cheia de dívidas, sem horizonte, né, do que vai ser o amanhã. E neste momento estamos falando aí das estratégias de cada um dos governos. Isso aqui é do governo estadual, isso aqui é do governo federal. Não, essa pauta não pode ser apropriada pelo governo de Lula, é também do governo de Leite. Então, fica aí o questionamento para os senhores. O quanto isso, na prática, faz diferença para esta sociedade, né, para esses moradores do Rio Grande do Sul, que também são eleitores, né? Em 2024, eleições municipais, em 2026, eleições gerais. Faz diferença? Sabe, Basília, eu não acho que é num mundo ideal que as pessoas devem ter uma postura de cooperação. É num mundo razoável, é num mundo de gente séria. Claro. Quando eu saio politizando nomeações, dizendo, olha, esse governo aqui faz, esse outro não faz, eu presto um desserviço a toda a população. Não é hora dessa discussão. Se alguém não estivesse fazendo, aí vai lá, a crítica é correta, mas a disputa por quem está fazendo mais ou menos, ela é simplesmente equivocada, ela é errada, ela é desumana do ponto de vista ético. Está errado. Mas, eu discordo do Caio, eu não acho que mandar apurar fake news no meio de uma calamidade onde há desinformação seja politização. Fake news é crime. Isso desorienta a população, isso insufla situações. E pouco importa, fake news contra o governo do estado do Rio Grande do Sul tem que ser apurada sim. Nós temos que combater isso. Não dá para utilizar a desinformação e o desespero de pessoas com fatos inverídicos. Não dá para fazer isso. Agiu bem o Paulo Pimenta quando pede essa apuração. E a Polícia Federal jamais teria aberto inquérito se não houvesse indícios de crime. Evidente. Ou será que nós vamos desconfiar que a Polícia Federal também está politizando situações do Rio Grande do Sul? Então, situações desse tipo têm que ser combatidas. Por quê? Porque se eu deixar as fake news soltas, eu vou desinformar a população, eu vou gerar pânico, eu vou gerar descrença, eu tenho que ter unidade nesta hora. E essas pessoas que projetam fake news, seguramente não são patriotas, não. São traidores da pátria, porque quem quer incentivar a discórdia, quem quer incentivar a confusão numa hora em que eu preciso de agregação, não pensa no país, pensa no seu projeto político de desinformação e de disputa a qualquer preço, independentemente do resultado. Então, acho, sinceramente, que esse tipo de colocação que tenho visto em vários lugares, inclusive critiquei a colocação feita por aliados do presidente Lula. Não estou criticando de outros setores na matéria, não. Porque falar que o Lula está buscando... Isso é péssimo. É péssimo. Claro, não é por aí. Isso depois será avaliado pela população, quem fez e quem não fez. Repito, tivesse o Lula submetido, não. Aí eu tenho que dar uma paulada bem dada no presidente que não vai ao local e que fica se divertindo quando as pessoas estão sofrendo. Agora, estando Eduardo Leite procurando soltar um programa, por favor, vamos tentar fazer com que eles se entendam e não tentar transformar uma tragédia num ringue de boxe. Porque isto significa que os fins justificam os meios. E nunca fins justificam os meios, especialmente quando vidas humanas estão em jogo.
Paula, com você, o quanto esse carimbo de, olha, essa obra, esse projeto, é do governo estadual, não, essa aqui é do governo federal, faz diferença na vida das pessoas? Porque eu fico imaginando, não vou pegar essa rodovia, não vou pegar essa ponte porque levou recursos do governo federal e eu não voto no Lula, olha aqui, Ministério dos Transportes, não quero. Eu é que não vou nesse posto ou nessa escola reconstruída pelo governo local, o governo de Eduardo Leite. Meu filho não vai estudar lá. O quanto faz diferença na vida das pessoas? Acho que no primeiro momento não faz diferença nenhuma, né? Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, né? Já dizia o velho adágio. Mas no segundo momento você tem sim o dividendo político eleitoral disso, é natural. A pessoa vai, o agente público ele vai se gabar, né? Ele vai se vangloriar, enfim, ele vai usar isso na sua propaganda. Isso foi o que eu fiz. Daí a preocupação, né, dos aliados do presidente, quiçá do próprio presidente, em garantir que as pessoas saibam de onde está vindo o recurso. O que, na verdade, é uma grande fantasia, porque o recurso federal foi enviado para lá pelo pagador de impostos, né? Inclusive pelo pagador de impostos sul-rio-grandense, né, que é um dos estados mais doadores da nossa federação. Para cada R$ 5,00 em impostos federais pagos pelo cidadão do Rio Grande do Sul, só um volta em repasse. Então, esse é um dado importante. Agora, falando especificamente sobre fake news, de verdade, pode ser ignorância minha, mas eu não sei onde está tipificado na nossa lei penal que esse tipo de veiculação é criminosa, né? Eu não conheço. Agora, ainda que fosse, por exemplo, itens aí enumerados pelo senhor Pimenta, empresários que apoiam Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas. Isso é uma fake news? Ou há mensagens criticando a ausência de ministros no sul do país e condenando a ida da primeira-dama ao Rio de Janeiro para o show da Madonna. Isso é digno de apuração pela Polícia Federal? Ou ainda, o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal? Vale a pena a gente parar a máquina pública, né, no momento de estresse, né, da nação, né, gastar dinheiro, tempo, energia com isso? Outro, veículos militares teriam virado submarinos em meio à enchente. Outra fake news que preocupa muito o senhor Paulo Pimenta. Olha esse próximo item, o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Né? Grande absurdo no Estado Democrático de Direito a gente fazer críticas e usar forças de expressão, né, para criticar o Estado e o governo. Outro item, no campo da extrema-direita impera a narrativa de que o Estado não estaria fazendo nada, mas apenas a sociedade civil. Isso aqui não é notícia fraudulenta, isso é no máximo uma opinião. Pode ser uma opinião justa, uma opinião injusta, ela pode estar, inclusive, equivocada, né, por parâmetros objetivos. Algumas delas são claramente forças de expressão. Agora, tornar isso aqui caso de polícia, isso não faz o menor sentido. Né? Pelo menos muito menos num cenário desse de absoluta crise. Então, acho que a gente está diante de situações muito distintas. Uma coisa é você usar, né, deliberadamente de uma estratégia de comunicação para, enfim, minar a democracia. Outra coisa bem diferente é você emitir sua opinião na internet e ficar sujeito aí à persecução penal, né, com o perdão da expressão, por capricho de um governo autoritário. Né? Agora, o Zé falou assim, mentiras para benefício político. Qual o crime que o atual presidente da República, o senhor Lula da Silva, cometeu quando disse, por exemplo, que o PT acabou com a fome no Brasil? Falou ainda que a ONU atestou isso, né? Divulgou isso amplamente, nunca se retratou sobre essa colocação. Né? E a gente tem todos os dados oficiais do IBGE, da pesquisa de orçamento familiar, mostrando que isso é mentira. O Brasil sempre enfrentou problema de insegurança alimentar, inclusive no seu grau mais extremado, que é a fome. Agora, ele usava essa informação durante a campanha eleitoral e usou, isso está gravado em vídeo, e ele se beneficiou dela. Então, qual o crime que ele cometeu? E essa é uma fake news que tem consequência. Você falar que o Estado não está fazendo nada, usar uma força de expressão para reclamar do governo, isso claramente não influenciou, tanto que continuam aí toneladas e toneladas de apoio aí às vítimas do Rio Grande do Sul, sendo enviados pela iniciativa privada, porque a sociedade permanece mobilizada em prol dessa nobre causa de socorrer nossos compatriotas.